Hoje eu estou na clínica com o Dr. Kelso Ferrarini, pediatra, já passou muitas vezes pelo programa Nossa Casa, né? Eu já estava com saudades de bater um papo com meu amigo. E nessas saídas da gente, das mulheres, mercado, loja, a gente encontra muitas mulheres e fala assim, nossa, Tamires, que calor, né? Como está quente ultimamente. E daí falam, né, das crianças, o quanto que a criança sofre. Agora nós vamos falar com o Dr. Kelso a respeito disso, as crianças e o calor excessivo, né, que está acontecendo no país inteiro. Mas vamos falar da nossa cidade. Você está bem? Estou bem, é um prazer reencontrar vocês depois de um tempo grande aí, né? Mas a gente está à disposição sempre que precisar, né? É um prazer encontrar novamente e o calor está demais mesmo, né? Muito. Tá difícil, né? E daí as mãezinhas ficam meio perdidas dos cuidados das crianças, que tipo de cuidado tem que ter? Perfeito. Eu acho que o grande vilão nosso hoje em dia é o sol, né? A nossa grande preocupação, né? Então, muita gente hoje quer aproveitar o clube no final de semana, a piscina de casa ou fazer uma viagem para o litoral, né? E aí começa a ter os grandes problemas solares, né? Insolação, queimaduras de primeiro, às vezes até de segundo grau, né? Então, a gente tem que lembrar principalmente hoje que o protetor solar, ele é indicado para crianças a partir dos 6 meses, né? Então, muitas mães vêm na clínica e falam, tem um bebezinho de 2, 3 meses, eu queria levar para viagem, né? Impede levar a viagem? Não impede levar a viagem, não impede levar ao clube, mas você tem que ter uma estrutura aceitável para essa criança, né? Então, antes dos 6 meses, muito cuidado com o sol. Não temos bloqueador solar, então nós temos que respeitar os horários do sol, né? Procurar para essas crianças menores de 6 meses, final da tarde, né? Ambientes cobertos, arejados, isso é muito importante. E para aquelas crianças a partir dos 6 meses de idade que já está indicado o bloqueador solar, também respeitar os horários, né? Então, aquele horário, principalmente, né, do começo da manhã, né, antes das 9, 10 horas, depois das 3, 4 horas, agora horário de verão, depois das 4 da tarde, são os horários que o sol é menos maléfico, né? E usar o filtro solar, repor o filtro solar pelo menos a cada 2, 3 horas, usar filtros solares de boa qualidade, né? Não ficar só procurando preço na gôndola da farmácia, do mercado, isso é importante. Usar filtros solares, no mínimo, para crianças que têm a pele bem clara e novinha, no mínimo 50, isso é muito importante, né? Doutor, agora você fala assim dos 6 meses acima. É muito forte para usar nos 6 meses abaixo? Isso, é que na verdade, né, a pele da criança dos 6 meses para baixo é uma pele mais sensível. Ela se comporta diferente com o sol, né? Tudo que a gente recebe do sol hoje não é um fator só de uma queimadura local, mas para o futuro, para desenvolver doenças de pele grave, até o câncer. Então, é uma somatória, vai ficando na poupança, né? Cada vez que essa pele vai recebendo. Então, você imagina uma pele em formação, que é dos 6 meses, uma pele que não tem uma hidratação tão boa, não tem uma barreira de proteção. E os veículos dos protetores hoje também, eles não funcionam abaixo dos 6 meses, ou eles podem ser até tóxicos, né? Não é questão de ser forte, né? É o veículo que usa do bloqueador que não tem essa indicação para essa criança abaixo dos 6 meses. É bloqueador e todos os aparatos necessários para levar uma criança para a praia, né? Porque não precisa você estar no sol para queimar. Mesmo na sombra, acontece. Isso, exatamente. Eu montei um guarda-sol lá no clube ou na piscina, né? Acho que só porque está na sombrinha do guarda-sol, 2h30 da tarde, não vai queimar. Claro que vai queimar, né? Então tem a história do mormaço, né? Não é assim que as pessoas falam, né? Então, né, para essas crianças, bloqueador solar, né? Possível aquelas roupas de proteção UV, hoje vende bastante, né? Tem até de manguinha comprida. Chapéuzinho na cabeça para evitar a queimação do couro cabeludo, porque não tem cabelo. Eu não tenho cabelo, eu me queimo mais fácil. Mas mesmo tendo cabelo pode queimar. Então, todas essas proteções maiores é importante. E se a criança suportar o óculos de sol, né? Sim. Óculos de sol também. Sem dúvida, Depende de cada uma, né? Às vezes abaixo dos 2 anos eles não gostam muito de estar, mas se possível... Se aguentar, tudo bem. Exatamente, né?
Agora também tem a hidratação, lógico, né? Não sei se é água ou suco, o que pode fazer para hidratar a criança também. Como nós adultos precisamos de hidratação, as crianças precisam muito mais. Sem dúvida, né? Por essa pele ter uma barreira de proteção mais sensível, a gente perde mais líquido. Então, as crianças evaporam mais, né? Então, a chance delas desidratarem é bem maior, né? E criança muitas vezes não fica pedindo, né? Às vezes a mãe fica correndo atrás para dar um líquido reidratante, né? E a criança às vezes esquece, ela quer ficar brincando, né? Quer ficar brincando. Se deixar, eles esquecem de tomar e de comer. De tomar e de comer. Então a hidratação é muito importante, né? O melhor líquido do mundo é a água, né? Lembrando que a partir dos 6 meses a água mineral é liberada, abaixo dos 6 meses o ideal a gente usar água filtrada ou fervida, porque a água mineral tem um pouquinho mais de sais minerais, que abaixo dos 6 meses pode fazer mal para o rim da criança, fazer uma sobrecarga, né? Mas a água de coco é um hidratante aceitável, os sucos, né? Cuidado com o excesso de sucos, né? Para crianças abaixo de 1 ano, porque quando você bate o suco ou tritura a fruta, a gente quebra a fibra e sobra só a frutose, que é o açúcar ruim da fruta. Então, às vezes, a gente acha que está dando suco, lógico, está hidratando, mas nós estamos dando uma sobrecarga de açúcar. Isso eu estou falando de frutas sem adoçar, sem usar adoçante, mel, açúcar, que a gente... A frutose, né? Exatamente. Então, isso caiu um pouco por base. Antigamente a gente ensinava a fazer as papinhas da criança e lá com 6 meses, vamos fazer suquinho de laranja lima, melão, melancia, e hoje a gente não usa mais isso pelo risco da frutose. Isso é uma coisa nova. Então, nesse verão, para crianças de 6 meses até 1, 2 anos, optar por água de coco, hidratação, né? Para as crianças maiores, né, a gente já pode, a partir dos 2 anos, usar os sucos naturais, principalmente, mas continuar com a água de coco. Cuidado com os alimentos, os hidratantes que as mães acham que são bons. Refrigerante, por exemplo, é horrível, né? Sobrecarga de sal, de sais minerais, de açúcar, né? Conservantes, corantes em excesso, sucos em pó, né? Tem conservante, corante em excesso. O tererê, que é muito usado, a erva pode ser danosa para a criança, ter efeitos colaterais, tem excesso de cafeína. A cafeína é ruim para o desenvolvimento neurológico, agitação, aprendizado. Então são coisas às vezes que a gente quer ficar utilizando aí, né? Suco de pozinho, refrigerante, tererê, esse tipo de coisa a gente deve evitar para o público pediátrico. Colocar refrigerante na mamadeira, né, doutor? Nossa senhora, isso é um pecado, na minha opinião, né? A mãe que amamenta, como que fica toda essa situação? Certo, Então, a criança que está em aleitamento materno, até o 6º mês, o alimento completo, né? Tem mãe que amamenta até 1 ano. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Esse bebezinho, vamos supor lá, que está um calor extremo, está no 5º mês de vida, no 4º, 5º mês, só está mamando peito. A gente acha que esse bebê, a gente precisa ofertar água no calor, né? Então, são perguntas do consultório também, né? Então, o que acontece? Como o leite materno é o alimento completo para matar a fome e a sede, o organismo dessa criança vai pedir mais líquido, consequentemente, ele vai mamar mais, a mãe vai produzir leite, mais leite para suprir isso. Então, para as mães que estão em aleitamento materno exclusivo, mesmo no calor, não há necessidade de suplementar água. Nós vamos suplementar um líquido diferente se a gente tiver uma doença. Essa criança está com vômito, está com diarreia, eu preciso suplementar um soro de reidratação oral, que são aqueles soros. Aí nós vamos suplementar sob indicação do pediatra. Se essa criança está bem, não tem febre, não tem vômito, não tem diarreia, está 40 graus, só mama no peito, está super ativa, está urinando, enchendo bem a fralda, significa que o rim está filtrando bem, está bem hidratado, é só leite materno, né? Mesma coisa no inverno. No inverno, às vezes, a criança vai mamar menos, exigir menos, porque não está perdendo mais líquido. Então, a mãe vai produzir menos leite para que essa criança mame menos. Então, a natureza é sábia nesse sentido, né? Deus preparou as coisas certas para nós. Eu também concordo com você. Agora, essas mães, por exemplo, que eu comentei agora a respeito de amamentar, mães que amamentam as crianças até 1 ano e pouco, como que fica o organismo desta mãe? Certo.
Então, funciona assim hoje, né? O sonho do pediatra e da Organização Mundial de Saúde: aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Não vamos colocar água, suco, chá, nada. Essa criança está indo no pediatra mês a mês, sob acompanhamento do seu pediatra, está saudável, está ganhando peso, é só leite materno. A partir dos 6 meses de idade, a gente começa com os alimentos indicados, né? Sob supervisão do pediatra, para cada tipo de criança, a gente libera a dieta, caso tenha algum problema de saúde ou não. Essa mãe, ela pode amamentar essa criança até os 2 anos de idade. Então, se a criança está bem, está ganhando peso, está alimentando bem nos horários, com os alimentos certos, indicados pelo pediatra, não tem problema nenhum. Ela pode mamar no peito até os 2 anos e não vai mexer com leite. A gente chama de fórmula, né? Fórmula é o leite em pó que a gente compra no mercado, na farmácia. Então, nada impede. A mãe vai estabelecer os horários das mamadas e vai estabelecer os horários dos alimentos, né? O que vai acontecer? Vai exigir um pouco mais dessa mãe, porque a criança depende de alguns horários para sugar o peito, né? Mas a maioria das mães que tem a quantidade de leite se comporta de uma maneira natural, de saúde, etc. Tudo isso corrobora muito o ambiente familiar, condições de trabalho, se dá para amamentar ou não, etc. e tal. Então, tudo isso faz essa diferença. Então, vai depender de cada mãe. Nós falando, você estava falando antes, ali atrás, a respeito de sobrecarregar o rim, ou coisa assim, né? Tem mães que eu conheço que o bebezinho vai fazer 1 aninho, né? Mas ela não cozinha nada com sal e ela evita o açúcar totalmente. Esta mãe, ela está correta na alimentação do filho ou está errada? Perfeito, Tamires. Ela está extremamente certa, né? Então, hoje, na minha clínica, no posto de saúde, que eu continuo atendendo ainda a população, nos ambulatórios, a gente tem a ideia de colocar na cabeça da mãe que, principalmente, o ideal seria até os 2 anos. Mas, principalmente nesse primeiro ano de vida, a gente fuja do sal e do açúcar. Sem dúvida, isso faz muita diferença para o desenvolvimento do cérebro, do fígado, do rim da criança, para lá na frente a gente não ter nenhum problema de obesidade, nenhuma sobrecarga maior, diabetes, hipertensão. Então, esse bebezinho, hoje a gente pensa lá no futuro de uma doença crônica, de um câncer. Então, ela pode, eu brinco com as mães assim, ó, você vai fazer a tua papinha fresquinha na hora, vai cozinhar no vapor, na panela, né, na panela de ferro, do jeito que você quer fazer. Eu sempre falo assim, ó, procure não triturar, bater para não perder a propriedade dos alimentos. Quer amassar, macetar, raspar, pode. Use os temperos que você gosta, alho, cebola, um fiozinho de azeite, né? O óleo, mesmo que seja azeite, tem que ser em pequena quantidade. Fuja do sal, não use sal. Não use nenhum condimento forte, né? Que deixa mascarar o sabor do alimento, que a criança tem que entender que a comida ali é natural, é gostosa. Não misture muitos alimentos para ele aprender a comer cada um. E fuja do açúcar, né? Não adicione nenhum tipo de açúcar, nenhum tipo de adoçante antes do 1º ano de vida. Por isso que eu falei da história do suco lá, aquela história da gente usava muito suco e sobra a frutose, que é ruim, isso caiu, a gente não tem usado mais. Então, essa mãe que evita o sal e o açúcar da papinha dos alimentos está extremamente certa no 1º ano de vida. Papinha industrializada. Então, existem as papinhas industrializadas, hoje não tem nada que fala contra. Mas por uma questão de bom senso, o que é mais gostoso em sabor e na propriedade dos alimentos para aproveitar as vitaminas e minerais? Fazer na hora, sem dúvida, né? Então a criança, ela vai aprender a cor do alimento, o tato, né? Ela vai entender que o legume é o legume, que uma raiz é uma raiz, que a proteína, ou seja, uma carne é uma carne, né? Então ela vai identificando os sabores dos alimentos, né? Existem várias técnicas de alimentar, né? Tem uma que chama até BLW, onde a criança ela interage com o alimento, pega, leva na boca, e tem a técnica que a mãe oferece. Enfim, nós não estamos para discutir técnicas, as duas são muito boas, né? E então, assim, a papinha industrializada nós vamos usar naqueles momentos que a gente não tem como fugir. Então, chegou a hora do bebezinho comer lá, bebê de 7 meses. Você está viajando, você está dentro de um carro, você está
num ambiente onde você não vai conseguir fazer o teu alimento, você está numa festa, você acha que aquele ambiente pode ser, de repente, potencialmente contaminado, essa criança pode pegar um rotavírus que agora está em moda essa doença, né, que dá vômito e diarreia. Então aí você vai oferecer a papinha industrializada em momentos assim extremamente necessários e poucas vezes. Perguntas eu teria muitas para fazer para o Dr. Kelso, ainda gosto muito de conversar com ele, né? A nossa conversa flui, é muito gostoso. Mas nós vamos encerrar, eu vou deixar ele à vontade para ele dar aquele conselhinho para as mães em casa, né? Tem a vovó que cuida também do seu netinho, do bisneto. Né? Então fica o conselho aí para todos, para cuidar aí bastante com esse verãozão, esse sol quente, com as crianças hidratando bem. Fica à vontade. Então, acho que a dica final é que tudo que a gente falou, né? Cuidado com as crianças abaixo dos 6 meses, com o sol, principalmente relacionada ao bloqueador solar, que nós não temos, né? Bloqueador solar nem repelente antes dos 6 meses, nem manipulado, né? Procure usar as suas viagens, a praia, a piscina, a casa, nos horários que o sol está mais bonzinho, vamos brincar assim, né? Que é o começo da manhã e o final da tarde. Alimentos sempre bem lavados, lavar a mão, lavar os alimentos, procurar alimentos orgânicos, sem agrotóxico. Cuidado com os lugares onde vai comer, nós estamos tendo muito índice de contaminação, muita virose, muito vômito, muita diarreia. Muita gente voltando do litoral aí, com vômito, diarreia, internando. Por quê? Muita gente junto, muito alimento junto, contaminado, né? Então acho que essa é a dica que eu dou, né? Isso é muito importante. Estou à disposição sua, quando você precisar, estou aqui, né? Estou à disposição na clínica, ainda continuo trabalhando no SUS, nos ambulatórios, na Norospar, no serviço de residência médica. A nossa vida continua aí, sempre gostando da pediatria. Com certeza. Eu gosto muito de conversar com você. Que Jesus abençoe grandemente, Dr. Kelso, e até a próxima. Tá joia, obrigado, eu que agradeço.